Professor, obrigada pela disponibilidade de falar com a gente aqui na CNN Brasil. Em que medida um conflito acaba tumultuando o outro, né? Somando aí esforços contra a paz. Israel já travava uma guerra com o Hamas pela disputa da faixa de Gaza. Agora, o pico dessa área conflagrada. Neste momento, a gente não está falando disso. A gente está falando de Israel versus Irã. Em que medida um conflito acaba servindo de cortina de fumaça, tirando o foco do outro, já que todo mundo até aqui, levando em consideração o que a comunidade internacional estava realmente preocupada naquela região, era acabar com a disputa com o Hamas e até, quem sabe, oportunizar o reconhecimento do Estado palestino. Mas agora a gente só fala de Israel e Irã. Como que um conflito acaba tumultuando mais ainda o outro e distanciando a possibilidade de paz? Sem dúvida, Basília, um conflito acaba atrapalhando a percepção do outro. A gente poderia estar falando também da guerra contra os Houthis do Iêmen, a própria guerra civil no Iêmen, a própria questão do sul do Líbano, porque embora você tenha um cessar-fogo, você ainda tem escaramuças, né, pequenos enfrentamentos entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah no sul do Líbano. Então a gente tem uma série de conflitos que acaba sendo sobreposto por esse grande conflito entre Israel e Irã. O fato é de que, na percepção, quando a gente olha na percepção regional do conflito, todas essas partes são, ah, todos esses enfrentamentos são parte de um grande conflito, que é literalmente o conflito pelo Oriente Médio, pela primazia regional, que de um lado você tem o Irã buscando cercar Israel com aquilo que a gente pode dizer que é aquilo que seria o chamado eixo da resistência, que passou a ser enfrentado por Israel com muita intensidade após os ataques de 7 de outubro, e por outro lado você tem Israel olhando para esse momento de diversas guerras, tentando entender que esse é o momento de definir uma nova geração, e um novo momento no Oriente Médio. Então, o combate duríssimo em Gaza, com consequências civis extremamente terríveis, sem dúvida. A faixa de Gaza é um teatro de operações que tem uma população no meio. E isso acaba gerando um custo humano e trágico enorme. E o fato é de que o enfrentamento contra o Irã, de certa maneira, é visto por parte da sociedade israelense como talvez a guerra que acabe com todas essas guerras, porque há a percepção de que se o Irã for batido, se o Irã for vencido, você talvez diminuiria muito mais a capacidade do Hamas e muito mais a capacidade do Hezbollah. Então aqui há um conflito ligado umbilicalmente ao outro. Entretanto, é óbvio, e concordo quando você coloca que a gente acaba não percebendo o conflito e cabe lembrar, eu que faço acompanhamento profissional do conflito, eu posso dizer a você, continuam as operações em Gaza, continuam os escaramuços no sul do Líbano, mas o fato é de que nesse momento a gente está vendo entre Israel e Irã talvez as semanas definidoras para todos esses três conflitos que estão interligados em um conflito, um grande conflito pela região.